Olá, galera. Esse é o canal de Boas com o Ita. Eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física da matéria de aplicações das leis de Newton. Essa é uma matéria muito bacana e eu estou resolvendo essa questão aqui que é de um livro famoso, que é o Irodov. É um livro que é muito utilizado pelos estudantes que estão se preparando para a prova do Ita, do IME, entre outras. Esse é um livro que no geral tem questões bem difíceis, mas essa daqui, em específico, é uma questão que eu considero até fácil, né? Uma questão relativamente tranquila. Eu quis trazer para cá para o canal para compartilhar com vocês. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de compartilharem com os amigos, comentarem, seguirem o canal. Tudo isso ajuda muito o YouTube a reconhecer a importância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza, gente? Essa é uma questão que, inclusive, eu vi igualzinha no livro do Resnick, gente. Eu só não sei dizer exatamente qual é o número dela, mas é um outro livro bem bacana que é muito estudado pelo pessoal já na faculdade. Essa questão ela tem igualzinha no livro do Resnick. Eu me lembro que eu já resolvi na época da faculdade, eu resolvi essa questão também, quando eu estava fazendo o curso de física, né? Ela diz assim: um balão de massa m começa a descer com uma aceleração constante a. Determine a massa ΔM de lastro que deve ser tirada para que o balão tenha a mesma aceleração a, porém para cima. Aí despreza a resistência do ar. Essa questão, gente, você só precisa fazer o antes e o depois. Ó. O desenho dela, você fazer um esqueminha com o desenho, ajuda demais na compreensão, para que você não tenha nenhuma dificuldade com a compreensão. Ó. Você faz aqui um esboço desse balão, né? Aqui com a parte do cesto e você vai colocar aqui essas forças que estão envolvidas, né? A gente sabe que esse balão, a princípio, ele tem massa m. E aí você precisa colocar aqui os vetores de aceleração. Ó. Ele tem uma aceleração a para baixo. E aí você tem que colocar aqui as forças, né, que é o peso, P para baixo, e ele tem uma força F, eu vou chamar de F de ar, né, ou então F, força de arrasto, né, a força do ar você pode chamar de força de arrasto para cima, que é aquela força que vem a partir do ar quente. Aí essa a situação inicial é você faz o depois, o antes e o depois quando você retira o lastro. Ao você retirar o lastro, você faz aqui de novo o esqueminha desse balão, e aí aqui você vai ter uma nova massa, que é m menos ΔM, porque você retirou um lastro de medida ΔM, que é o objetivo dessa questão. Aí aqui você vai ter uma mudança de configuração. Essa aceleração que estava a princípio para baixo, ela vai ser escrita para cima. A força do arrasto é a mesma, porque não vai mudar, o ar quente continua sendo o mesmo. E aí você vai ter um novo peso. Esse peso eu vou chamar de P'. Esse P' ele está atrelado a essa nova massa. Feito isso, esse esqueminha, agora é só trabalhar com as leis de Newton, gente. A força resultante. Né, que a soma das forças é a força resultante. Eu vou chamar de A, que é o antes, e depois eu vou fazer o D, que é o depois. Então, a princípio, a gente sabe que ele está descendo. Se ele está descendo é porque o peso é maior do que a força de arrasto. Ó. Peso menos a força de arrasto é M vezes A. O peso a gente sabe que é m vezes g, menos a força de arrasto, é igual a m vezes a. Se você passar a força de arrasto para um lado e o m vezes a pelo outro, ele fica positivo e o m vezes a fica negativo. E você pode colocar o m em evidência. Então a força de arrasto vai ser m, parêntese, g menos o a, porque o m vezes a passou para o outro lado. Aí essa daqui eu vou chamar de equação 1. A gente guarda isso daqui, porque a gente vai precisar dela. Essa aqui eu vou chamar de equação 1. Aí o que a gente faz agora? A gente vai fazer o depois. O depois, que eu chamei de D, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a força para cima. A gente sabe que a força de arrasto, ela vai ser maior do que a força peso, pelinho, porque ele está subindo. Isso aqui vai ser a massa vezes essa mesma aceleração. Aí agora a gente só vai substituir a força de arrasto. Quem é o pelinho? Vai ser essa parêntese, né? Essa massa que vai estar mudada agora, que é m menos ΔM, vezes o G, é igual a essa massa. Aqui eu já tinha feito um errinho, cometido um errinho aqui. Deixa eu só dar uma correção aqui. Essa aqui é uma massa diferente, né? Essa massa aqui é a nova massa que você tem que colocar entre parênteses, ó, M menos o ΔM. Porque aqui nessa situação você já retirou a parte do lastro, né? Então fica M menos ΔM vezes o A para cima. Aí agora está tudo ok. Aí pronto, você vai repetir M menos ΔM vezes esse A. Aí você pode fazer isso. Essa força de arrasto aqui, que eu peguei como sendo a primeira equação, ela pode ser substituída aqui sem problema nenhum. E aí a gente vai só trabalhar com esse M e com esse ΔM.
E aí, sabendo que algumas coisas elas podem ser cortadas, né? Deixa eu só colocar aqui a setinha um pouquinho para cá. Aquela equação ela vai ser substituída bem aqui. M, parêntese, G menos A, aí menos, né? Aqui eu vou repetir tudo. M menos delta M vezes G é igual a M menos delta M vezes A. Aí agora eu vou abrir todas essas multiplicações aqui, fazendo produto distributivo. Aí vocês vão ver como vai dar para cortar algumas coisas. Ó, MG menos MA menos MG. Esse menos com menos fica mais. Delta M vezes G é igual a M vezes A menos delta M vezes A. Aí você percebe claramente que você consegue fazer o corte aqui, né? Você consegue fazer o corte do MG com MG. Você vai poder cortar o mais MG com menos MG. Ele vai embora. E aí o objetivo dessa questão é você isolar o ΔM. Ao você isolar o ΔM aqui, continuando essa questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse ΔM vezes A que está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo. Ele vai ficar ΔM vezes A, que se soma com ΔM vezes G. E aí do lado direito você vai ter M vezes A, que se soma com M vezes A. Aí olha como ficou bonitinha a expressão mais no final. Esse ΔM eu posso colocar em evidência, ele vai ficar A mais G, e aqui você vai ficar com 2M vezes A. Aí agora é só você isolar o ΔM, aí a gente chega finalmente na nossa resposta. Vai ser 2MA, que divide A mais G, ou G mais A. Essa aqui é a resposta da questão. Isso aqui é o que tem lá no gabarito do livro do Irodov, né? Você vê como essa questão é bonita, né? E ela não é tão difícil. As contas dela não são tão grandes, né? Quem já estudou por esse livro sabe que ele tem umas questões com as contas horrorosas, né? Essa não, é uma questão realmente mais simples, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um joinha no vídeo, né? Compartilharem com os amigos, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!